Alô, alô. Só não segura aqui embaixo, segura aqui assim, segurando aqui vai estar tranquilo. Tá ligado tudo. Isso aí, quando tiver tudo, você falar, ele vai fazer o... Ah, tá. Alô? Alô, alô. Alô. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início às nossas atividades do primeiro seminário sul-brasileiro de sustentabilidade da araucária. E neste dia, então, nós vamos instalar mais um painel de debate. Neste painel, então, nós convidamos para falar sobre cadeia produtiva do pinhão, o engenheiro florestal Marcelo Lubas. Marcelo, você vai ter em torno de 20 a 30 minutos, né? E as perguntas daí serão da plateia serão feitas no momento após as palestras dos demais participantes. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Lubas, engenheiro florestal, recém-integrante, a partir dessa semana, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, na área de divisão de abastecimento. Então, vou falar aqui também como representante da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais a partir dessa semana. Tenho aqui uma missão difícil, porque estou incumbido de fazer uma apresentação que vem lá da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente, através do diretor de extrativismo, que é o Júlio Pinho. Então, esta é a apresentação, ele impossibilitado de estar aqui presente, mas nos passou a apresentação para que a gente possa compartilhar. Eu já conheço essa apresentação, então é fácil de a gente estar socializando, então, o que o Ministério, o que a Secretaria de Extrativismo estaria colocando agora aqui nesse momento. Como boas-vindas, eu gostaria de informar duas novidades boas, principalmente porque vamos falar da cadeia de valor do pinhão, a cadeia produtiva do pinhão. Eu tenho duas novidades importantes. Tenho a notícia da aprovação de mais um projeto para fortalecer a cadeia produtiva do pinhão, que é um projeto do PDA, que vai ser realizado através do Instituto Equipe de Educadores Populares, que faz parte da Rede Puxirão, cujo representante estava aqui ontem, que é o Ismael, e recebi hoje pela manhã um e-mail da Thaisa, que também trabalha, era para estar aqui, ela teve um problema de saúde, ela não pôde estar aqui ontem, mas me passou o e-mail, li hoje pela manhã, informando então que deve ser assinado esse convênio agora em outubro, para iniciar esse projeto. E trago uma segunda notícia importante, mais um projeto aprovado visando o fortalecimento da cadeia produtiva do pinhão, que é um projeto que foi encaminhado para a Fundação Banco do Brasil, naquele programa de tecnologias sociais. Então, nós encaminhamos um projeto e recebemos a notícia anteontem que esse projeto também foi aprovado. Então, são projetos que a gente está propondo e estamos tendo aí um relativo sucesso na aprovação deles. Então, são duas notícias importantes, mais especificamente para o estado do Paraná, porque é onde a gente vai estar desenvolvendo esses dois projetos.
Então, vamos lá. Agregação de valor dos produtos da sociobiodiversidade. Primeiro é importante destacar o tamanho do Brasil e as diferenças, tanto cultural, etnológicas e de produtos da biodiversidade. Então, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito vasto, tem grandes diferenças e grandes produtos diferentes em suas regiões. Próximo. Essa diversidade sociocultural brasileira, ela é vista, quer seja no sul, no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, na região norte. Então, nós temos uma diversidade sociocultural bastante grande. E práticas, por exemplo, da cultura da colheita de um produto da floresta para a subsistência, que é uma coisa tão nobre, tão importante, notícia para o mundo inteiro, se o produto for retirado da Amazônia, né? Um grupo lá de 10 pessoas que extraem um produto, vai o mundo inteiro lá fazer uma matéria. E a gente observava aqui no Sul que nós temos a prática do extrativismo na colheita do pinhão, e parece que sentimos um pouco de vergonha de dizer que temos uma atividade extrativista, porque para nós aqui do Sul parece que extrativismo não combina com desenvolvimento. Então parece que, nossa, extrativismo, por exemplo, isso é coisa lá do Norte, do Nordeste. E não é, é uma coisa importante e muito valorizada. Essa palavrinha sociobiodiversidade é uma palavra que foi gerando um conceito novo, que é bom ter bem claro o que significa, né? Então, está definido aí como bens e serviços, né? São produtos finais, matérias-primas ou benefícios, gerados a partir dos recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais, de agricultores familiares, que promovem a manutenção e a valorização de suas práticas e saberes, e que assegurem os direitos decorrentes, gerando renda, promovendo a melhoria da qualidade de vida e do ambiente em que vive. Então, esse é um conceito que identifica o que é, então, a sociobiodiversidade. Então, o objetivo geral do Plano Nacional para promover as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, ele está assim definido: desenvolver ações integradas para a promoção e fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. Próximo. A elaboração deste plano, então, ele foi designado um elenco de ações, né? E temos ali, então, a realização de seminários, diversos seminários a partir de 2008 já foram realizados, foram feitas consultas aos setores empresariais, foram mais de 700 pessoas envolvidas, com ações bilaterais do governo federal, de vários ministérios, do SEBRAE, a Casa Civil, enfim, uma grande articulação institucional, a realização de oficina de gestão e o lançamento desse Plano Nacional dos Produtos de Sociobiodiversidade, que foi em Manaus, em abril de 2009. Então, os eixos desse plano são 5, bem identificados ali. Então, nós temos a produção e o extrativismo sustentável, nós temos a questão dos processos industriais, temos também o mercado institucional e diferenciado, para valorizar justamente esses produtos, tem a questão da organização social e produtiva, que tem que ser muito considerado também, e, por último, os serviços da sociobiodiversidade. Então, esses são os 5 eixos desse plano do governo federal. Bom, as linhas de ação. As linhas de ação, basicamente, podem ser demonstradas como está ali. Temos o eixo de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O que é essa inovação?
Às vezes é uma ferramenta, é um mecanismo, é uma chave, é um instrumento que facilita, às vezes, quebrar uma semente para você tirar o conteúdo, ou um processo de armazenagem, um tratamento para que você não perca muito esses produtos. Por exemplo, um caso que acontece na Amazônia, você tem uma riqueza muito grande de produtos que você extrai, mas e a distância onde está? Esse produto é perecível, ele não dá tempo de chegar. Então, um dos fatores ali, que está sendo bem importante, é a necessidade de desenvolver equipamentos pequenos para fazer a desidratação de frutos, né? Para que você possa aproveitar esse material. Então, esse é um exemplo. Temos também a linha de assistência técnica e extensão rural. Então, a ATER funciona como uma base de sustentação desse plano. Temos a linha também de capacitação, ou seja, é necessário capacitar as pessoas, né, para as suas atividades e que tenham o melhor resultado. Outra linha de ação é a parte de crédito, fomento e os incentivos fiscais. E, enfim, a parte de divulgação do que está sendo feito, então, e a comunicação dessas atividades que estão sendo feitas. E, enfim, a criação de um marco regulatório. Quer dizer, um marco regulatório que possa nortear as ações de como é que vai ser feito esse processo de colheita, de beneficiamento, de manipulação, armazenagem e comercialização. Então, enfim, essas são as linhas de ação. A gestão de todo esse plano, então, eu tenho um grupo de coordenação desse plano nacional e, essencialmente, é um conjunto de ações pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, o Ministério do Meio Ambiente, a CONAB e o Ministério da Agricultura. Então, é uma integração bastante forte e que, com isso, institui-se a Câmara Nacional da Sociobiodiversidade. Então, por exemplo, pode ser criado, deve ser criado nos estados do Sul, uma Câmara estadual para tratar dos produtos da sociobiodiversidade. Quais seriam os principais produtos da sociobiodiversidade do Sul? Nós temos a questão do pinhão, temos a erva mate e também o palmito. Seria um produto que estaria assim com essa força um pouco mais voltado para a questão do açaí, do nosso açaí aqui, para você aproveitar a polpa, o que evita de cortar o palmito, né? O palmiteiro. E aí, então, as câmaras estaduais que podem ser estabelecidas, os grupos de trabalho, os APLs e outros. Bom, depois de tanta discussão, finalmente conseguimos enxergar um produto nosso aqui do Sul na lista dos produtos nobres, dos produtos que estão na mesa de discussão e de trabalho do governo federal. Então, nós tínhamos lá, de caráter nacional, 2 produtos que já têm um plano, já tem orçamento, já tem programação de ações para eles, que é o babaçu e a castanha. Aí o que acontece? Nós tínhamos outros produtos importantes, como o açaí, a andiroba, a borracha, o buriti, a carnaúba, a copaíba, o pequi e a piaçava. Todos esses produtos já com um arranjo produtivo local acontecendo em vários lugares do norte, do nordeste e do centro-oeste. Foi nessa ocasião em que fomos até consultados na época, porque, como era um plano nacional, se entende que é o Brasil inteiro, mas verificou-se que qual é o produto que tinha de Minas Gerais para baixo? Nenhum. Então não é plano nacional. Então, houve realmente uma necessidade, que aí vamos dizer assim, nos contribuiu então, de que um produto, pelo menos, fosse incluído nesse plano para poder dizer que o plano é nacional. Então, a isso tivemos esse benefício, entre aspas. Então, há uma preocupação realmente em que deve-se haver investimentos na área da araucária para a produção do pinhão,
porque ele passa a ser um produto que fecha esse plano nacional. Então, o pinhão, botamos ele lá para cima, ele estava lá por último, nós colocamos ele para cima, porque é o último produto que entra, então, nesse plano. Ah, mas então erva mate não pode entrar? Pode entrar, outros produtos podem entrar. Mas aí depende de um trabalho, de uma mobilização, enfim. E aí está essa visão desse fluxo, né, do Plano Nacional. Bom, fazendo então aí os agradecimentos, né, essa apresentação eu fiz em nome do Júlio Pinho, que é o diretor de extrativismo. Tem ali um e-mail, se alguém quiser anotar e passar, obter alguma informação, é julio.pinho@mma.gov.br. E nós ali embaixo fazendo essa colocação. E só para encerrar, eu gostaria de... Quanto tempo tem? A gente vem, ao longo dos últimos meses, desenvolvendo algumas atividades do projeto que foi patrocinado pelo PNUD, que visa identificar gargalos do setor produtivo na área da araucária e da coleta de pinhão. E esses trabalhos eles têm sido feitos assim com uma certa intensidade aqui no município de São José, juntamente com Tijucas, como uma base territorial para essas ações. E alguns resultados assim que eu já vou citar aqui para vocês já ficarem pensando, para que no período da tarde, na hora dos encaminhamentos, a gente possa talvez aproveitar algum desses itens aqui. Mas já foi identificado, por exemplo, a necessidade e a importância de se criar uma câmara técnica, a nível do Estado, uma câmara técnica da cadeia produtiva do pinheiro. Assim como já tem a câmara técnica da Bracatinga, né? E outros itens foram levantados como importantes, como dar ciência daí aos órgãos ambientais do que vem sendo feito, propor manifestações artísticas e culturais, ou seja, criar mais peças teatrais com o tema da gralha azul, com o tema do pinheiro, com o tema da fauna que vive na floresta da araucária. Também a elaboração de cartilhas educativas que falem mais sobre o histórico da araucária, né? O Aleixo, que é o representante da Associação dos Pinhoeiros, que vai estar aqui daqui a pouco, acabei de falar com ele, está vindo de Tijucas já. Vocês vão ver no depoimento dele, na comercialização de pinhão, o pessoal desce, não quer só comprar o pinhão, quer saber de onde é que vem, como é que funciona, como é que não é. E ele diz assim, ele vai falar depois, a dificuldade tem que dar uma aula ali para o turista, para a pessoa que está comprando, e não tem material, não tem folder, não tem cartilha, não tem nada, não tem nem o valor nutritivo do pinhão para falar. Então, isso é importante, porque agrega valor e divulga melhor a nossa região. Outros itens aqui, a capacitação de técnicos e professores rurais, produtores também, a criação de um boneco do pinhão, alguma coisa assim, estimular mais pesquisas sobre a araucária e o pinhão, promover caminhadas ecológicas nos territórios turísticos, valorizar o produtor de pinhão com incentivos, sugestão com projetos de inclusões, isenção de ICMS para produtos não madeiráveis, inclusive o Beto aqui representando o deputado, é uma das sugestões dele, o envolvimento das secretarias municipais de educação, concursos, né, de redação, fotografia, artesanato, sobre o pinheiro e sobre o pinhão, criação de um banco de dados, né, sobre o pinheiro, sobre o pinhão, e inserção de atividades em programas de comércio justo. Depois temos outra conclusão que foi estabelecida, a criação de um selo de qualidade, ou que o mecanismo forneça mais garantia de origem, principalmente na colheita do pinhão, né? Entende-se que se você fizer a catação manual do pinhão, está se dando oportunidade para que a fauna também se alimente, para que a regeneração natural ocorra. O contrário, se você vai numa área
e vai, por exemplo, com um bambu e começa a bater e derrubar todas as pinhas verdes, tira todas as pinhas verdes e leva embora para comercialização. Então, entende-se que a catação manual seria uma prática importante para dar esse diferencial, né, para a coleta do pinhão. Outros itens como respeito à legislação, estimular essa catação manual, a não utilização de mão de obra infantil, respeitar a fauna e a flora, as questões ambientais, buscar uma certificação da propriedade que fizer a catação manual, e depois outros temas como parâmetros para essa coleta e a fiscalização. Como penúltimo item, identificar as melhores matrizes e coletar sementes para a produção de pinhão. O Aleixo também vai falar depois. Um pinheiro lá na região de Tijucas que produz em torno de 400 a 450 pinhas por ano. Esse é um pinheiro que já devia estar mapeado, já devia estar sido catalogado e sendo estudado de cima para baixo, né? Não se sabe nem onde está esse pinheiro, quer dizer, sabe-se, mas nós não temos os registros aqui. Enfim, uma série de situações. E estimular, então, os plantios aí de pinheiro. Essa aí é a minha apresentação. Ok. Agradecemos ao Marcelo e, na sequência, chamamos o professor Flávio Zanetti para falar sobre classificação e comercialização do pinhão. Bom dia a todos. Se estivesse aqui Jesus Cristo, eu não ia pedir para ele transformar a água em vinho, mas eu ia pedir para ele transformar a luz em escuridão. Aí eu poderia projetar as imagens que, infelizmente, não vai dar, porque o sol é muito mais forte do que eu. Pelo menos mais forte do que o projetor. Muito bem, mas vamos, como foi lembrado, na programação, devia-se falar de classificação de pinhão. Por alguns problemas, a Clasparc vem trabalhando com a gente já há bom tempo no auxílio da classificação do pinhão, porque já há 2 anos nós vemos batendo nessa tecla para valorizar o pinhão, temos que colhê-lo adequadamente, temos que embalá-lo adequadamente e conservá-lo e assim por diante. Vocês viram na imagem que eu projetei ontem a variação que existe entre os tipos de pinhão. Estavam todos maduros, né? Eu ainda não mostrei a colheita de pinhão verde. Então, vejam bem, o pinhão tem uma legislação que diz assim, a partir de 15, para o IAP, 15 de abril começa a colheita do pinhão. Para Santa Catarina, após uma discussão lá, anteciparam para 1º de abril. E, enquanto nós sabemos que tem pinhões, variedades como a São José, que chama São José porque em 19 de março, dia de São José, essa pinheira já fica liberando a semente, já cai pinhão. E o caiová, sem falar no pinhão macaco, que esse praticamente não cai, ele é quase indecente. Não é que ele é indecente, não, indecente, quer dizer que ele não cai quando está maduro. Ele fica maduro na pinha e muitas vezes ele germina lá em cima mesmo, cai já germinado. Então, outubro, agora se acha ainda, setembro, outubro, a gente tem achado pinhas nas árvores ainda aí. Muito bem. Então, veja, como é que vamos fazer uma legislação de época de colheita? Aí o que acontece? Aí, primeiro erro é derrubar pinha. Não se deve derrubar pinha. Tem que se colher a semente quando cai. Quem que já viu colher o maracujá, um ou outro que você tira, você colhe na planta, o maracujá está maduro, ele cai.
Então, eu acho que uns 35 anos de especialidade em fruticultura, a gente tem uma noção do momento certo de colher o fruto, a semente, o que for. Então, nós estamos muito longe. Primeiro, risco de acidente. Sobem na árvore, vão lá, cutuca, derruba a pinha. E se for da variedade Caiová? Aí pode colher dia 15 de abril, sabendo que ela vai estar madura somente no final de junho, julho? Então, observem bem. Gente, isso é para quem está aqui levar e perceber quanta coisa errada se faz hoje, que espaço enorme que nós temos em melhorar o resultado. Que espaço de coisas banais, simples. Não precisa grandes complicações, não, coisas simples. Então, no caso do pinhão, nossa luta está, e já muito avançada. Lamentavelmente, nossos colegas da Classe Par, houve uma mudança, um colega aposentou que já vinha 2 anos trabalhando, o que ex-aluno nosso que assumiu lá agora está dando continuidade, e lamentavelmente ele podia ontem, hoje não, porque ele tinha já um compromisso assumido anteriormente, mas é que todos saibam da importância que tem a classificação e que estamos bem avançados na padronização, estamos nos espelhando na castanha do Pará, porque vocês sabem que vão ali no mercado municipal, tem pelo menos 3, fora as quebradas, vocês têm pelo menos 3 tipos de castanha, tem 3 preços, etc. Nós, muito breve, queremos chegar no pinhão desta forma. E agora, muito mais divulgando que o pinhão tem um amido especial, né? Como ouvimos ontem, então, é mais que não tem glúten, sabendo que isso é um problema na nutrição. Gente, eu quero agora deixar uma coisa bem clara, que não ficou ainda ontem nem anteontem, não deixei claro para não criar divisões. Mas eu digo que, para mim, eu estou nesse assunto há 25 anos, a araucária é uma fruteira. Eu não quero nem saber da madeira dela, o que vão fazer com a madeira dela. Eu estou interessado no nó de pinho quando ela morrer, porque vai ser uma das melhores fontes de energia no futuro. Quanto mais ramos eu tiver na minha árvore, mais nó de pinho ela vai produzir daqui 50, 60 anos. Eu quero ver onde que vão achar uma outra fonte de energia, sabendo que a maior densidade que se conhece, a maior densidade vegetal é o nó de pinho. Joga ele dentro d'água, você já vê onde vai. Faça uma canoa de nó de pinho que você vai ver onde vai, né? Então, e o fruto, por quê? Sustentabilidade, tem uma frase, e vou falar desses folhetos, a araucária vale mais de pé do que deitada. A madeira é boa, tudo bem. Quem quiser estudar a madeira da araucária, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Não tem nada contra. Mas eu defendo porque acredito que é uma espécie que serve muito para o ser humano como fruteira. Como produtora de alimento, e ela vai me dar sequestro de carbono, ela vai me dar tudo que ela sobra, as acículas, tudo isso ela me dá de pé. Repito, estude. Gente, o professor Zanetti nunca estudou meio hectare de floresta, de nada. Estudou muitos hectares de pomares. E há 25 anos eu estudo a araucária, a planta. E eu quero que todos os jovens estudantes percebam que antes de se compreender a sociedade, tem que se compreender o indivíduo. É isso que eu quero. Já que o sol ainda não me deu espaço para projetar, quero mostrar alguns princípios que eu acho que tem que ser aproveitado, que é assim que se poderá avançar. Porque conhecendo bem o indivíduo, porque não esqueçamos, o indivíduo primeiro tem seu genoma, depois tem seu genótipo e depois tem seu ambiente social. E que não me venha nenhum sociólogo querer sempre tirar da vista, do panorama. Porque esse panorama é composto por elementos. Esses elementos são os indivíduos. Então, se nós quisermos evoluir, e aí vai a resposta a todos aqueles que querem, digam, as plantas nativas, as plantas nativas. Eu dou mais um exemplo. Desculpe aqueles da nossa faixa etária, mas eu ontem vi que a maioria aqui tinha menos de 30 anos. Então, se nós ficam falando, se nós não de planta nativa, a valorização da planta nativa, por que a planta exótica, essa introduz com facilidade?
porque ela vem sendo estudada há um tempão e ela individualmente é conhecida. Então já sabe aonde introduzir, o clima, etc. E as nossas nativas nós não sabemos. Aí, um belo dia, bom, porque agora é até governador, nosso querido governador Beto Rich, almoçando e dizia, Beto, era prefeito ainda, Beto, mas que absurdo, um programa ali de arborização urbana com plantas nativas. Eu digo, Beto, você já ouviu falar, você é engenheiro, eu sou da área aqui, você já ouviu falar em planta nativa de cidade? Ela é nativa da cidade, por acaso? Ela, se nós deixar um bosque de Portugal, qualquer bosque de Curitiba, ela é nativa dali. Oh, minha gente, você está tirando ela de um ecossistema e levando ela para uma calçada, vai dizer que é nativa? Aí começaram a se tocar. Por que eu digo isso? Porque se eu falo em sustentabilidade, eu tenho que entender o indivíduo. Eu tenho que entender o indivíduo e não só olhar o panorama. Eu tenho que compreender as necessidades do indivíduo. E que eu lamento muito, né? Se não puder, vamos tentar, se o sol der uma chance, a gente vai mostrar as imagens, porque eu preferia falar mostrando. Que eu falo com uma certa veemência e convicção, sim. Só que eu não falo no papo. Esse papo aqui, né, vai no ar, perde tudo, mas lá a imagem mostra. Né? Então, mas que fique bem... Perdão. Sim, não, já na sequência, nós vamos arriscar assim mesmo, não vamos nos privar disso. Então, dizendo que aqui o foco, repetindo, é o estudo do indivíduo araucária, e tendo o foco, a araucária vale mais de pé do que deitado. Porque de pé, ela em 10, 15 anos, vocês não ouviram dizer aqui, pinheiras que produzem 400 pinhas por ano? Quantos anos será que vai precisar para ela produzir, para valer aqueles metros cúbicos de madeira? Ok? Então, eu acho que essas reflexões é o momento oportuno, e vamos tentar, né? Vamos tentar começar nossas imagens, então. Então, isso, só para concluir, em termos de classificação de pinhão, que haverá certamente, nós acreditamos que em 2012, o Ministério da Agricultura irá elaborar uma portaria definindo o padrão do pinhão, de tamanho, contaminações, estado de maturação, etc, etc. Ok? Então, vamos lá. Essas são as pesquisas, mas vejam, espero que a visibilidade dessa pesquisa não seja a mesma que está acontecendo aqui. Próximo. Polinização dirigida. Próximo. Como chegar na copa? Vamos nesse slide, tente melhorar lá, dá uma mexida, vamos ver o que dá para melhorar. Se não der para melhorar, paciência. Escureça um pouquinho. Piorou. Tá, então deixa como está. Deixa assim. Bom, ali, para quem não estiver vendo, tem uma escada e eu tentei pela escada subir para estudar o pinheiro. Né? E agora, essa imagem que já é mais conhecida, usando o caminhão da Copel, não só para trocar lâmpada lá a 20 metros de altura, mas eu acho que o instrumento que mais nos auxiliou, equipamento que mais nos auxiliou a estudar a araucária foi esse equipamento aí. É estudar em loco e ver como está lá em cima, e não depois de derrubar. Muita gente conhecia depois de derrubar a árvore, mas lá quando caiu no chão, não sei o quanto já quebrou. Não, ali a gente pode estudar em loco. Próximo. Próximo. Então o botão que vai dar pinha é esse botão que está aí. Próximo. Para o cruzamento a gente isola o botão, né? Amarra a cabra que o bode anda solto, não é isso? Então primeiro amarrar a cabra, né? Cobrimos, agora vamos no bode, vamos buscar o pólen para fazer o cruzamento. Próximo. Faz o cruzamento, joga o pó e depois isola para que não venha outro, né? Então isola. Seguinte. Ali está o resultado, nosso primeiro cruzamento dirigido que se fez em araucária, que se tem notícia no mundo. Ninguém fez cruzamento dirigido, isolado assim, na araucária, que produziu, né? Portanto, ali eu sei quem é o pai e quem é a mãe. É extremamente importante, porque eu posso agora, essa pesquisa, ela está em fase conclusiva, a extração do DNA do pai e da mãe dessa pinha que está aí, a mãe, claro, que deu a pinha, o pai que deu o pólen, e o filho, estão sendo feitos, eu acredito, está presente aqui a pesquisadora, a nossa pós-doutoranda Juliana, que está extraindo, juntamente com Moisés, extraindo o DNA, e até o final do ano nós vamos começar a mostrar
o quanto o pai transmitiu para o filho, quanto a mãe. Isso também na araucária ninguém fez até agora. Seguinte. Então, daí esses pinhões foram plantados. Seguinte. E vejam, ali estão as mudinhas dos diferentes cruzamentos. São 18 cruzamentos que nós fizemos. Seguinte. É uma tristeza olhar para a imagem dessa. Seguinte. Então, o pinhão caiová. Há uns 5 anos, isso é importante, há 5 anos atrás, nós começamos a perceber que o pinhão grande era comido todo. Aí a gente, sabendo, vendo essas árvores que produziam, eu disse, escuta, mas se continuar assim, o pinhão caiová vai acabar. Então, iniciamos um programa de incentivo ao plantio do pinhão caiová. Nós passamos, então, aonde sabíamos que tinha matrizes, a coletar, pedir para colherem para nós, compramos as sementes e começamos a fazer 2, 3, 5 mil mudas por ano deste pinhão caiová e distribuir. No primeiro ano, fizemos divulgação e distribuímos de graça. Cheguei numa propriedade, por acaso, um dia vi 15 mudinhas encostadas, mas e essas mudas? Ah, professor, desculpa, aquelas mudas não tive tempo de plantar ainda. Aquele dia eu tomei a decisão que de graça não saía mais nada. E, a partir de então, nós distribuímos, a Universidade Federal continua distribuindo a R$1 a muda, e confesso a vocês, teve dia de acalmar o pessoal, porque 20 mudas para cada um não dá, passamos para 10, porque a disputa, passamos de 1.700 destinos já, 1.700. Nós temos telefone, nós registramos CPF ou RG, nome, telefone e local de plantio. Então, nós temos o contato desses plantios todos, são mais de 100 que plantaram mais de 100 mudas e que nossos estudantes vão acompanhar o desenvolvimento. Então, para sabermos onde plantaram todos eles, com as instruções que vocês têm na pasta, onde ali naquela pasta tem 2 folhetos nossos, um é como se forma o pinhão, e o segundo, vocês viram aquele marrom, que é como se planta a araucária para produzir pinhões. Né? Então, ele leva esse folheto, leva a mudinha, planta dessa forma e nós vamos acompanhar. Então, veja bem, eu me pergunto, por que esses 1.700 já se interessaram em implantar? Então, tem alguém, e conforme o que você oferece, eu acredito que há demanda. E isso graças à parceria com a Risotolândia e do projeto que vocês viram ontem. Este ano, nós vamos chegar a 100 mil. De 80 a 100 mil, vai depender da germinação, de 80 a 100 mil mudas, porque as nossas 5 mil que produzimos anualmente não dá nem para arrancada. Segunda-feira agora nós vamos anunciar o início da reserva dessas mudas. Então, quem quer a muda, é R$1 a muda. Segunda-feira nós vamos anunciar os telefones, quem quiser eu já passo hoje aqui mesmo, os telefones onde ele faz a reserva. Para não tumultuar a entrega, nós fazemos a reserva, pegamos nome, telefone e número de muda. Quando chegar em dezembro ou janeiro, a gente anuncia, telefone, pode vir buscar que estão prontas. Né? Sempre visando com orientação para a produção de pinhões. E, basicamente, nós selecionamos pelo tamanho do pinhão e a variedade predominante é o caiová. E nosso projeto, o próximo, por favor. Então, está ali, é a nossa pequena infraestrutura que temos para pesquisa lá. Próximo. Próximo. Se medir minha adrenalina, agora eu confesso a vocês, depois de 38 anos de sala de aula, que a adrenalina deve estar lá em cima, viu? Se eu começar a tremer aqui, eu vou ter que sentar. Não consigo ver uma imagem dessa tão horrível. Próximo. Próximo. Então vamos lá. Fizemos cultivo de embrião. Nós trabalhamos um longo período, que talvez muitos nos conheceram pelo trabalho da araucária de proveta, mas que percebemos que ela não se tornou um resultado prático, científico muito bom, mas ainda não é prático. E como sempre fomos práticos, nós queremos resultado mais rápido. E vocês vão ver a evolução. Depois de 10 anos trabalhar nessa clonagem, vocês vão ver para onde nós nos dirigimos. Próximo. Vou tentar acelerar, viu? Então, aí... Próximo. 10 minutos vai dar. Próximo. Daí todo o material laboratório, fizemos microenxertia. Começamos ali. Microenxertia por quê? Porque, de novo, tem que estudar o indivíduo, tem que compreender. Porque há indivíduos
vegetais que não se enxertam, eles são recalcitrantes, não tem jeito. Então, para testar, eu não podia dizer que era culpa de porque não regaram, porque muito sol, muita chuva. Não, eu tinha que achar uma razão biológica, se é possível ou não é possível enxertar. Aí eu fiz qual? Fiz dentro do laboratório. Então lá tinha as condições todas controladas, lá comprovamos primeiro que eu cortava o pinheiro e emendava ele de novo, ou seja, auto-enxertia. Foi possível. Aí pegamos enxerto de uma outra plantinha nela, foi possível. Aí começamos a pegar, vamos pegar uma mais velha em cima do mais jovem, que foi possível, ótimo, chega laboratório. Aí eu fui para fora, deixei meus colegas do laboratório e fui para o quintal. Vamos, próximo, para a estufa primeiro, ó. Próximo. E aí virou planta. Isso aí foi produzido em tubo de ensaio, que não é proveta, infelizmente, a empresa deu o nome proveta, né? Mas é o tubo de ensaio, na verdade. Então, aí estão as plantas, absolutamente fechado o ciclo e foi possível. Vamos na próxima. Outras pesquisas de propagação da araucária em andamento. Próximo. Estaquia com nebulização, como viram ontem, que a Embrapa também está fazendo. Próximo. Ali está, com nebulização, galhos. Qual é a importância aqui? Pegar um galho de planta velha, planta que eu sei que é macho, que é fêmea. Próximo. Que pena que essa não dá para ver, porque ali está lindo, lindo, lindo. Olha, gente, perdão, dá para ver? Ah, dali vocês vê bem? Se não tivesse me dado o nome de Flávio, me dava o nome de Tomé, né? Acho que Tomé. Talvez eu seja pesquisador, porque... mas tudo bem, vê uma raiz. Ó, tudo bem, eu sei que isso aí tem um enraizamento, minha gente. Uma das coisas que estudo há muito tempo é raízes. Foi a coisa mais linda, me animar e ver que as raízes estavam bem formadas. Informações, como essa que eu vou dar agora. Quando a primeira vez enraizamos em laboratório, a imprensa anunciou enraizamento da araucária sem pinhão. Uma pessoa de idade muito experiente, com muita experiência lá da região de Guarapuava, disse: professor, seu entusiasmo muito bom, estava jovem naquela época, seu entusiasmo muito bom, mas olha, infelizmente essas suas árvores vão cair. Porque quando eu derrubava pinheiro lá em Guarapuava, às vezes um galho enfiava na terra e enraizava. Eu levava para a minha chácara, só que com o tempo ele, pimba, caía. Tá certo? Daí eu respondi a ele: meu senhor, é verdade, concordo com o senhor, só que o seu galho era enraizado com uma grossura assim. Esse que nós enraizamos é como uma ponta de lápis. Esse nosso, e ali provaria isso, vocês poderiam ver, tem raízes pivotantes igualzinho pinhão. Então, aí de novo, conhecer o indivíduo, é possível fazer estaquia assim. Agora vai depender, se eu fizer estaquia com um galho dessa grossura, só vai sair raiz para os lados. Se eu fizer com um galhinho fino, tem raiz para baixo também. Então, aí, esperança, né? Esperança. Eu digo tudo isso porque a gente tem que fazer a pesquisa com esperança. A nossa palavra de anteontem é muito importante. Próximo. Então, ali, o resultado. De novo, preste bem atenção. O doutor Ivar ontem já chamou a atenção. A araucária, para cloná-la, tem um problema seríssimo, que ela só tem o tronco, a ponta que vai para cima, que nós falamos que com 60, 70 anos para de crescer. Aí só cresce para os lados. Acontece que daí, ó, eu não sei se ele vai dar abóbora, melancia ou o quê. Enraizou, mas só que está crescendo pelo chão. Não quer subir. Porque os ramos laterais, todas as gripas, crescem deitadas. E o segredo está em tentar transformar esse crescimento de lado para cima. Próximo. Olha ali, ele vai para cima. 5 minutos, vamos acelerar então. Vai para cima, se botar estaca ele vai. Só amarrado. Próximo. Levamos para o campo, amarramos, próximo. E ali está, ele cresce. Se São José dos Pinhais quisesse fazer aqui uma pérgola, por exemplo, com araucária, pode fazer. Ele enraiza um galho, daí ele conduz reto, deitado, para onde ele quiser. Se quiser fazer curto, pode fazer, a prova está aí. Quem quiser ver ao vivo, está lá nas Ciências Agrárias, isso aí, próximo. E se não, olha, se não amarrar, ó, é pelo chão, é deitado. Que é duro, porque cada vez que vão roçar lá, eles me cortam. Se não cercar, a roçadeira já passa por ele. Próximo. Então, agora, o que nós acreditamos é na enxertia. Uma solução. Próximo. Enxerto de material adulto, olha só. Então, material adulto, as grimpas. Eu pego uma grimpa aí do araucária e enxerto. Olha o que vai dar. Próximo.
Ali é uma sequência só como faz a enxertia, não vai dar para ver essa técnica toda hoje. Próximo, vai passando uma por uma devagar. Isso aí, enxerta, pronto. Enxertou como todo mundo enxerta aí, uva, não tem novidade nenhuma. Essa parte aí não tem novidade. Só que olha o que aconteceu. Enxertou, brotou bonitinho, mas deitado. Ele não levanta. Porque é a grimpa. E pior que isso, o próximo. Olha, então, não amarrou, está deitado. Amarrou para conduzir de pé. Próximo. Olha o que acontece ali então. Deixa parado aí, porque isso é importante. Gente, outra novidade, pouco descrita na botânica. Olha aqui, ó. Olha os galinhos. O cavalo brotou para cima, ó. E o enxertado secou tudo, ó. Morreu tudo. Depois de 4 anos morreram. Por quê? Porque a grimpa tem uma vida. A grimpa, essa grimpa ali, é a folha da araucária. Muito pouco descrito. É a folha. Não é só a acícula. Porque, por acaso, vocês viram as acículas caírem das araucárias? Vocês nunca viram. Vocês veem a grimpa cair. Porque a grimpa corresponde a uma folha. E aí tem uma frase que eu digo, araucária é árvore ou é palmeira? Não sei. Porque ela tem coisa de árvore, mas tem coisa de palmeira. Porque esse tipo de comportamento é comportamento de palmeiras, não é de árvore. Então, por isso que se eu pegar esse material e enxertar, ele tem vida limitada. Ele tem vida limitada. Pode enxertar, depois chegou a idade dele e morre. Próximo. Então vamos tentar outra coisa. Enxertia com material adulto de ramos verticais agora. É enxerto de 2 anos. O que foi apresentado ontem que está ali fora. É aquele que realmente deu sucesso. Olha ali, pega os vasos, nessa idade ali, enxerta. Próximo. Onde que eu vou buscar o material? Eu tenho que pegar galho virado para cima. Pode ser de um broto de pinheiro. Próximo. Próximo. Ó, então pego a pontinha lá. Ó, aquela pontinha ali, ó. Aquele... Esse também, então pifou. O segmento final, né, o segmento mais novo que é utilizado aqui, ó. Esse segmento aqui é utilizado para enxertia. Próximo. E assim, cortando, como o doutor Ivar também mostrou, cortando os galhinhos bastante, quase todos, de um pinheiro produtivo, ele me solta alguns ramos para cima também. E são esses que saem para cima, perto do tronco, que eu posso tirar para enxertar. Próximo. Ou então ali, lamentavelmente não dá para ver, o vento quebrou uma araucária fêmea ali, ó, deu um monte de brotações. Então essa é uma forma, lá em cima, de se buscar broto vertical também para enxertar. Próximo. E, né, tá ali na água e vamos enxertar esse material. Próximo. Corta a cicla. Próximo. Próximo. Então, aí está a muda onde eu vou enxertar. Vou enxertar onde? Vou enxertar nessa regiãozinha aqui, ó. Olha, daí como ela espeta muito, próximo. Posso cobrir com pano assim, ou mais simples ainda, próximo. Pega um saco de ração, vira o avesso para não fazer propaganda, e enfia ele na plantinha, não me espeta mais, e simplesmente deixa fora só a parte que eu vou enxertar. Próximo. Olha ali a parte que vou enxertar, próximo. Ali. Próximo. Prometo que quem quiser aprender a fazer enxertia, eu apresentarei tudo de novo no escuro. Próximo. Ali, aí está, então, a lasca é a placa que eu vou utilizar da matriz para enxertar. Próximo. 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 Como não dá para ver, não adianta. Próximo. E aí está o enxerto. Próximo. Próximo. Vai passando, porque não dá. Bom, vamos tentar ver ali, ó. Então, depois de 3 a 5 semanas, ó, ele está assim, a placa pegou. Próximo. Está na hora, então, de cortar o cavalo. Corta a parte de cima e pronto. Está ali, esperando que brote. Próximo. Está começando a brotar. Próximo. E aqui está uma das grandes possíveis novidades. O próximo. A ser anunciado brevemente. Nós estamos, depois de 6 anos de conduzir o ramo deitado, conduzir ele de pé, ele está perdendo a memória de ir deitado. Ele já está crescendo assim, quase de pé. Próximo. Próximo. Próximo.
Então, ali está a planta enxertada. Próximo. Infelizmente, vai. Próximo. Aí, esta é a primeira planta enxertada nossa no campo. Veja já o tamanho, e ela tem um comportamento diferente. O galho da base, os galhos embaixo, são bem mais largos, mais compridos, diferente de uma planta de semente. Próximo. Próximo. Aqui uma grande curiosidade para nós, doutor Ivar, que estamos trabalhando nisso. Uma planta, de novo, parece que Criciúma está atraindo, só porque é terra natal, parece que as coisas estão acontecendo lá. A primeira clonada foi lá que deu pinhão, agora a primeira, olha, esse aqui foi o enxerto de um galinho tirado daquelas que vocês viram, o pinheiro cheio de brotaçõezinhas. Aquele foi enxertado e está crescendo na vertical, sem apoio nenhum, o que está nos surpreendendo. Próximo. Olha já o tamanho dele, absolutamente na vertical. Isso é fundamental, porque poderemos buscar esses raminhos virados para cima, enxertar, e não deve chegar a 10 anos para começar a produzir. Esses pinheiros deverão produzir com menos de 10 anos. Próximo. Próximo. Ó, isso aqui é para mostrar, quem quer fazer o enxerto não precisa fazer no vaso, faz direto no chão, que ele cresce muito mais. Próximo. Isso aí num ano, olha o crescimento que já deu num ano só. Olha lá, olha o vigor desse enxerto. Olha a cicatrização, a perfeição. Feito o enxerto no chão, não mais no vaso. Mudas como vocês têm em qualquer lugar que vocês poderiam enxertar. Próximo. E lá está o desenvolvimento. Próximo. Aqui, se você tem uma araucária e você quer fazer um enxerto num ramo deitado, vai lá e enxerta, como ali, ó, enxerta o ramo deitado. Próximo. Mais. Olha ali, ele brotou, olha o ano seguinte, agora com 2 anos, o próximo. Ali, ó. Então, com 2 anos, eu substituí um galho. Se eu substituir um galho aí a 2 metros, 3 metros de altura com a escada, eu substituo um galho e boto um galho de planta velha ali, ó. Esse, como aquele doutor Ivar que mostrou ontem, tenho certeza que em 2 anos estará dando pinhas aqui. Porque esse é uma fêmea, daqui 2 anos estará dando botões. Portanto, ele com 5 anos, depois do enxerto, ele vai estar com botões. Né? Esse é um galho novo, que é bem diferente. Próximo, pode continuar. Próximo. Ali, volta uma. 2 estão aqui presentes. Ultimamente tem sido nossos soldados aí para as enxertias, etc. Nossos 3 estudantes, 2 estão aqui. Né? Lá está o Oliver, lá está... Quem que está lá? Mais e outro? E está o Jair, isso, os 3. Então, hoje, nossos 3 calouros aí de engenharia florestal e de agronomia, que executam grande parte desses trabalhos nossos. E o próximo? Isso aí seria o ciclo completo do pinhão. Lá embaixo está o botão, aqui está a pinha de 1 ano, e aí está o pinhão colhido. Muito obrigado. Obrigado, professor Zanetti. Nós temos dentro da nossa programação aqui o espaço então para um debate, e nós ficamos no final da tarde de ontem faltando esse debate, né, com as pessoas que apresentaram a última parte da tarde ontem, né, que seriam os resultados alcançados e a necessidade de novas pesquisas. Nós tivemos a apresentação do Ivar, do professor Flávio Zanetti e do Adelar Mantovani. Então, nós deveríamos compor a mesa, segundo comentamos, chamando o Ivar da Embrapa, né, que fez a apresentação na tarde, né? Chamamos o professor Flávio Zanetti à mesa, chamamos o Adelar Mantovani e também Marcelo Lubas, que apresentou agora na parte da manhã a primeira palestra, e o professor Flávio Zanetti também,
que fez parte desta fala. Então, por gentileza, se dirijam à mesa. Eu não sei se estão todos ligados, mas pô, vamos deixar esse aqui junto. Se não, deixamos esse aqui já de apoio. Obrigado. Marcelo. Cadê o Marcelo? Marcelo, por gentileza. O Ivar. Ah, está numa entrevista ali. Oliver. Tu dá um móvel. Pega o móvel para quem fizer pergunta, tu apresenta. Vê se está funcionando, só bate se está funcionando. Ok, tá. Está ligado esse aí? Está funcionando os dois? Sim. O doutor Ivar, onde está o doutor Ivar? Ele está numa entrevista. Ah, ok. Mas eu acredito que mesmo o Ivar não estando na mesa, nós podemos, para ir adiantando, as pessoas que queiram fazer pergunta já vão levantando a mão aí para o microfone chegar até ela e vamos adiantando o trabalho. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para o professor Zanetti, a respeito se ele utiliza hormônios no enraizamento de estacas, e a outra pergunta para o Mantovani, a respeito desses ensaios de DNA nas árvores, se isso é rápido, o custo e a aparelhagem é complicada para isso aí. São duas perguntas que eu tenho interesse. Obrigado. Minha resposta é rápida, sim, para enraizamento, assim como o Dr. Ivar na Embrapa usa dosagens de ácido indolbutírico, de AIB, para enraizamento das estacas. Sim, as dosagens podemos passar lá, porque nós já fizemos, e nesse momento estamos fazendo, de novo AIB, né, Gabriel? AIB, em 3, 4 dosagens. Estamos fazendo esse ano, inclusive, um novo teste para obter aqueles resultados com diferentes dosagens, para maximizar o resultado, tanto com plantas mais jovens como para mais velhas. Usamos sim. Resultados, repito, só tenho daquele lá, porque nesse momento tem uma mestranda executando um novo teste relacionado inclusive com dormência, para ver se durante a dormência da araucária enraiza melhor ou menos bem. Bom dia a todos. Com relação a preço, para se fazer uma genotipagem, precisa de uma infraestrutura assim, laboratorial, né, que aqui no Paraná acho que tem na Embrapa já, no Estado Federal também tem, em Santa Catarina tem na Federal, tem na UDESC, mas assim, eu não teria agora um valor específico por indivíduo. Eu sei que uma reação tem um custo em torno de R$4 a R$5, mas uma reação, para você genotipar uma planta, precisa aí de 10, 12 reações. Então, dá um valor razoável aí por planta, né? Se nós temos aí para genotipar 200, 300 plantas, é um valor relativamente alto. Sem falar em todo o pessoal envolvido, né? Então, já foi muito mais caro, cada vez mais barato isso, né? Mas ainda é um valor alto. Roberto Ferron. Professor Zanetti, estamos vendo aí que a sua pesquisa está bem direcionada à questão do pinhão, né? Mas eu diria assim, eu acredito que nós podemos também trabalhar com a questão da madeira. Por quê? Espécies nativas que tenham
que venham sendo plantadas ou próprias para a indústria madeireira e moveleira, praticamente nós não temos uma silvicultura desenvolvida para que essas espécies sejam plantadas, com exceção do pinheiro. O pinheiro é uma madeira conhecida, o reflorestamento feito com pinheiro vinga, diferentemente das outras espécies. E por que não nós não aliar, não estou falando especificamente para ti, mas as demais entidades que estão na mesa aí, inclusive a Embrapa Floresta, que está aqui também presente, por que nós não aliar também a questão da produção, o reflorestamento do pinheiro, o desenvolvimento de espécies precoces para a produção de madeira de pinheiro brasileiro? Nós já vimos que o pinheiro brasileiro é uma das melhores madeiras do mundo, né? Ela é uma madeira conhecida no mundo inteiro, e nós simplesmente perdemos esse mercado exterior em função de nós não trabalharmos com ela no sentido de desenvolver variedades mais precoces, enfim, também com relação à sua silvicultura, porque antigamente, eu me recordo muito bem, ainda tem plantios com espaçamento 1 por 1, 2 por 2, 2 por 2,5, enfim, e aí ela não desenvolve, né? E aí o pessoal diz, não, mas demora muito tempo. Nós temos visto em determinados locais e regiões que o pinheiro brasileiro cresce tanto quanto o pinus, isso já foi exposto aí na mesa. E por que não também nós não aliarmos nessa questão aí das enxertias, enfim, da pesquisa, até genética em cima da questão da madeira? Porque aí nós estaremos, eu acho, com mais força ainda, trabalhando no sentido de manter essa espécie viva aí por muito e muito tempo. Roberto, eu concordo plenamente, deixando bem claro, porque é sempre bom deixar bem claro as coisas, para que não seja mal interpretado. Eu disse, esse período todo que venho estudando a araucária, estudo o indivíduo. Para a produção da madeira, tem que estudar o coletivo, porque produzir numa árvore vai representar muito pouco. Então, mas mesmo assim, precisa conhecer primeiro o indivíduo para depois o coletivo. E eu disse, convoco e estimulo e desejo sucesso a todos os que se envolverem e estudarem a araucária para produzir madeira, porque é absolutamente importante tudo isso. Amém? É tudo o que você acabou de dizer. E eu espero também estar contribuindo também para essa área, só que eu não tenho conclusões para produzir madeira de araucária, mas tenho para os colegas que desejam, tenho sugestões. Eu tenho sugestões de comportamento. Um exemplo, me impressionaram os enxertos que eu fiz na planta no chão, não no vaso, porque o vaso tem limitação de crescimento. E como eu quero limitar o crescimento, porque a fruteira, quanto menor, melhor para me dar fruto, né? Agora, para a madeira, não. É realmente impressionante, mais de 1 metro crescendo por ano o enxerto. É chocante, mas isso eu quero deixar para quando vier um colega que quer estudar para a floresta, passarei todas essas informações para ajudá-lo a ter sucesso na produção de madeira. Uma outra coisinha que na madeira eu desviei o assunto madeira, senão eu entrava no mesmo conflito de derruba, não derruba, derruba a nativa, derruba a plantada. Eu fugi dessa polêmica para... O meu negócio é deixar ela de pé. E assim, há 25 anos, continuo tendo estímulo para conhecer bem a araucária. Absolutamente correto nessa sua... perspectiva, e é extremamente importante que alguém se interesse também, conhecer melhor a biologia da araucária para a sua produção coletiva, para a produção para a madeira. Isso certamente terá que ser coletiva. Nós sabemos que a morfologia da árvore muda, se ela tem espaço, vai ter nós e nós e nós, em quantidade, poderá ser bom para a decoração como madeira, mas talvez não sirva como uma viga, como etc., para outras finalidades. Portanto, o manejo será dado conforme a finalidade do cultivo, né? Absolutamente favorável, sim. Mas acredito, Roberto, que muitos dos nossos estudos servirão também para a produção de madeira. E digo mais, todo o nosso início lá em laboratório era para o rejuvenescimento, que nós sabemos que in vitro rejuvenesce. A macieira é uma desgraça, porque ao invés de ela produzir no ano seguinte, ela ia me produzir com 8. Nossas primeiras macieiras clonadas in vitro, com 8 anos começaram a florescer. Mas para madeira é excelente, porque dá um vigor danado. Foi assim que buscamos
a multiplicação in vitro da araucária, porque era para agilizar a produção de madeira, né? Então, ali é um campo, o nosso é diferente. Amém a tudo que você afirmou. Queria completar esse questionamento. No estado do Paraná, nós temos, sim, diversas iniciativas com interesse de reintroduzir a araucária como uma espécie econômica no estado. Vou dar um exemplo. Um dos maiores remanescentes da araucária no Paraná, que fica na região ali de São Mateus, União da Vitória, nós tivemos, inclusive, uma carta, que foi a Carta de São Mateus, parece até uma questão de igreja, né? Uma Carta de São Mateus à reintrodução da araucária no ciclo econômico do Paraná. Foi um movimento da ADECSul, Agência de Desenvolvimento dos Municípios Centro-Sul do Estado do Paraná, mas uma iniciativa que ainda não evoluiu, justamente porque existe o medo de como vai trabalhar essa questão se a legislação está impeditiva. Na minha opinião, enquanto o manejo permanecer suspenso, nós não temos aquele tripé de sustentabilidade. Amanhece e, com certeza, algumas araucárias não estão em pé do que estavam no dia anterior. Então, essa questão de se construir esse tripé é muito importante. E fizemos uma pesquisa também junto a algumas empresas de base florestal no estado do Paraná e que trabalham essencialmente com pinos e eucalipto e mantêm uma área plantada pequena de araucária, e a gente fez o questionamento: por que não se reintroduz, não se planta? É bem simples, 4 letras: medo. Tenho medo de se plantar uma espécie que está na lista ameaçada de extinção. Então, enquanto nós não trabalharmos para retirar a lista de espécies ameaçadas de extinção, vai ser uma coisa complicada. Para estimular novos plantios, os produtores sempre olham para o lado e dizem: pois mas e como é que tem aquelas árvores lá e nós não podemos fazer manejo? Então fica muito mais difícil de argumentar, estimular novos plantios com o que se acontece na prática, que é esse processo impeditivo aí do manejo. Professor Zanetti, de novo, mais um aqui. O senhor já ouviu falar, eu ouvi muitas vezes do pessoal mais antigo dizer que a araucária, se ela sofrer um dano físico, ela muda de sexo. Por exemplo, tem muitos que dizem, que afirmam que cortando a ponta, o ápice da araucária, quando ela está ainda na fase de cunha, né, mas já produzindo pinhão, se cortar o ápice, ela muda de sexo. Ou, se fizer um dano no tronco dela, introduzir um ferro, alguma coisa, aí ela muda de sexo. O senhor já ouviu isso? Já teve experiência nesse caso aí? Conhece alguma coisa? Sim. Isso com um pouco mais de base científica do que aquele que diz aquela é uma fêmea porque é redonda, aquele é um macho porque é plano. Isso aí não tem nada a ver com sexo, certamente. Pode ser derivado. Se a fêmea tem peso nas pontas com as pinhas, dela ter um formato diferente, isso pode ser, mas é consequência do peso das pinhas, e se ela produz poucas pinhas, ela vai ser muito semelhante ao macho. Então, isso é cultural, que o formato certamente não tem base científica de sexo, mas essa da variação, sim, essa da variação tem constatações concretas. Vocês viram ontem, onde nós temos hermafrodita, e também temos, os geneticistas sabem muito bem, eu falava com um ainda há pouco, onde o gene é idêntico, você não vê nada de diferença, não é como humano, Y e X, não, lá é tudo igual. No entanto, a mudança está na expressão gênica, e na expressão, nós sabemos que a expressão é condicionada. Então é possível que o condicionamento, esse é um item, e o outro é que, morfogenicamente, a araucária não tem gema, a araucária tem polo meristemático. E o que quer dizer? Para os leigos, já explico. Todas as folhosas, ela, ao mesmo tempo que ela tem seu tronco principal, onde saem as folhas em geral, ali forma também uma gema. E é como a estrutura de rua de cidade. Tem a rua principal, tem as esquinas, está tudo estruturado dentro de uma árvore. Você faz o corte, está tudo estruturado, cada um sua ruazinha. Enquanto que na araucária não tem, é uma rua só, é uma avenida só, de baixo até em cima. E ali na casca, embaixo, melhor dizendo, logo acima
de cada acículazinha, de cada um daqueles espinhos, para alguns, ali tem um polozinho, tem um conjunto, isso nós demonstramos, está publicado junto com a professora Cecília, demonstramos isso. É ali que nascem os brotos, os ramos novos. Se eu cortar fora uma ponta, é dali que saem novas brotações, e que aquelas células meristemáticas ali se transformam num brotinho. Isto, para o geneticista, vai logo compreender que a possibilidade de mutação ali é enorme, né? Envio citogenética sabe que ali é a possibilidade de mutação, sobretudo a possibilidade de expressão gênica diversa, ali é muito grande. É por isso que acontecem. Então, resposta científica a essa observação que acaba de fazer é esta: existe sim essa possibilidade. Compreender a dinâmica exata, aí é outra história. Qual é o fator principal? Porque nós temos a nossa na agrárias que dizem e afirmam, olha, mas isso é porque foi sempre cortado o galho aqui, porque passava o poste de luz encostado. Bom, vou fazer o quê? É a única que passava o poste, é a única que é macho e fêmea. Eu, por enquanto, sou obrigado a ficar com esta justificativa, ok? Então é assim, é muito, muito vulnerável. Uma vez alguém me disse, professor, se for macho, é falta de ferro, o senhor pode botar uma série de pregos que vai mudar o sexo. E eu garanti a ele uma coisa, eu digo, olha, pode ser falta de ferro, agora eu lhe garanto que se o senhor fizer com prego de alumínio, esse que usa no litoral para não enferrujar, vai dar o mesmo resultado, porque não é o ferro, não é nada, é o estresse. Bom dia, professor, bom dia, plenária. Eu queria falar, já tive uma certa ocasião contigo, não sei se lembra, professor, eu tive há uns ano e meio atrás, a respeito de um projeto chamado Grimpar, transformação de grimpa em madeira. Tá? A gente continua na batalha, tá? E nós vamos fazer isso acontecer. Tá? Na verdade, nós temos estudos que, inclusive, tem um pedacinho pequenininho. O casal que é os inventores, eu gostaria muito que eles estivessem aqui hoje, sabe? Ontem também. Ontem eu não pude estar, estava coordenando um trabalho em Londrina. Eu perdi as falas, espero que vocês tenham gravado, que eu gostaria de ouvi-los. Tá? Mas essa madeira aqui, tá? A gente já fez alguns testes com ela, muito interessante. Primeiro, que ela não propaga fogo. Segundo, ela não aceita prego, só parafuso. Segundo, você não corta a árvore. Não corta a árvore. Terceiro, no nosso estudo, em 100 anos de existência, ela dá 4 vezes mais madeira do que cortar uma árvore, do que processo de corte. E ficando com ela em pé, então teria a quinta, portanto. Tá? E Maraucária vive aí 300 anos. Tá? É um desenvolvimento econômico e a nossa proposta, professor, é que a partir da comercialização dela, da geração, se crie fundos para apoiar outros projetos, tá, de desenvolvimento da floresta das araucárias. Tá? Nós, por exemplo, tivemos uma reunião em São Mateus, o Marcelo falava de São Mateus, nós tivemos com 8 fazendeiros lá, que a prefeitura nos apresentou, o volume de grimpa, inclusive medido por eles, feita a coleta, quanto que cada pessoa é capaz de coletar diariamente. Tá? A gente chega a números muito interessantes. Tá? Então, nós estamos partindo de um processo bem prático. Tá? O projeto em si não é barato, porque nós temos que usar prensa quente, não podemos usar prensa fria porque não dá certo. Tem uma patente atrás disso, e talvez por isso as universidades não tenham tido interesse em discutir isso. Tá? Eu fico assim, eu sou um cara ligado à igreja, ligado a movimentos da Caritas, que a gente trabalha no desenvolvimento sustentável, solidário, enfim, tal, e tenho tentado colocar esse projeto dentro dessa linha, apesar de uma patente. Eu gostaria muito que a universidade se envolvesse nessas discussões, com essa questão. Eu não vejo isso acontecer, professor. Eu gostaria muito que a gente, apesar do rapaz lá, que inventou, tem a 4ª série primária, então, o cara conseguiu enxergar uma coisa que não foi enxergar, não foi... Santo, que ele não conseguiu, ele fez uma patente disso. Não é a crítica às universidades, mas, ao contrário, as universidades têm o conhecimento, têm a ciência. Nós temos que unir o conhecimento popular, conhecimento de uma pessoa que enxergou uma bela ideia,
que pode fazer um sucesso muito grande e que pode ajudar, sim, a não mais ter o que o Marcelo falava, que as pessoas, quando vem uma araucária, querem arrancar a araucária. Se você consegue provar que ela vai gerar madeira, que você tem um pinhão, que você tem erva mate, que você tem uma série de coisas bacanas, nossa, aonde nós vamos chegar com isso? Logicamente, nós vamos estar voltando. Agora, eu tenho lutado, mas a nossa luta tem sido muito sozinha. Muito obrigado. Posso dar? Eu, como sabe, já tinha... Tá. Como sabe, já tínhamos com Faganello, fez questão de pedir que viesse trazer, expor esse tema, porque nós temos exatamente aqui na programação produtos não madeiráveis da araucária. Mostrei algum exemplo ontem do que se faz com a grimpa que cai no meio do pasto, etc., etc., e que é queimado, né? Então, jogando mais carbono no ar. Então, eu acho que o painel seguinte, que diz aqui produtos não madeiráveis, que não é só turismo, etc., etc., artesanato, eu iria solicitar a você que no painel seguinte, né, nós vamos incluir para que exponha melhor isso, dizendo como é feito, aglomerado, porque até exemplo, está lá, tem um saco de grimpa moída ali na entrada, que com outra finalidade, e ontem eu disse, depende da textura, de como você moe, você dá destinos diferentes, e eu acho que seria bem oportuno, no painel seguinte, você vir e dar rapidamente um relato desse processo, que eu acompanhei muito bem desde o início do registro, etc., que é um outro produto não madeiráveis entre os tantos que nos interessam. O painel seguinte diz bem isso, e seria bom, né, que viesse aqui, exponha, em linhas gerais, ó, o processo assim, coleta grimpa assim, 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 e o produto é esse, ok? Porque eu acho que é assim que vai expandir. Porque se nós estamos nesse seminário aqui, é para também não ficar sozinho, escrevendo, publicando, vai para a prateleira e fica ali, e a comunidade que tanto precisa não fica sabendo das coisas. Ok? Está bem encaminhado assim? Tá? O painel seguinte, então, você virá fazer uma exposição, né, para clarear um pouco mais esse processo. Tá bom? Obrigado. Pessoal da mesa, o Montovani, o Marcelo, mais alguma consideração em função ao questionamento do Roberto? Não, eu só gostaria de manifestar com relação à pergunta anterior, a utilização da madeira, que eu acho que é importante deixar claro à mesa aqui o que pensa sobre isso. Eu acho sim que é um grande produto e que tem que pensar nisso, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que me assusta um pouquinho é essa pressão desvairada até de utilização dos recursos que ainda estão bastante escassos, tá? Então, eu não vejo, e até eu manifestei em São Joaquim também com relação a isso, eu disse, a nossa geração agora tem que pensar na utilização de produtos não madeiráveis. Mas a próxima pode pensar em madeira, com certeza. Porque essa questão do manejo sustentável, né, que a gente preconiza, etc., quem me coloca as informações quantitativas aqui na mesa e me fala assim, ó, a regeneração da araucária funciona assim, tirando tantas, nós temos a reposição de tantas. Ou seja, ou ainda, uma espécie de oica. Vamos manter a razão sexual dessa espécie para manter a sustentabilidade. Quem tem essas informações claras? O crescimento em condições naturais. Quem tem essas informações claras? Nós não temos. Então, falar em manejo sustentável, eu não acredito nesse momento, tá? O que nós temos? Dados empíricos. O sujeito vem aqui e fala assim, é possível. Eu sei que é possível, mas para que isso se torne uma legislação, etc., está um pouquinho distante. Infelizmente, e isso é culpa nossa, eu me coloco nessa culpa, tá? Das instituições de pesquisa, de ensino, enfim, no desprezo com essa espécie, que tanto nos deu no passado, e que continua nos dando ainda, né? E que nós menosprezamos para talvez favorecer outras espécies que estão aí sendo plantadas à vontade, né? Então, é uma roda que não tem fim, né? Não adianta. Ou a gente começa a pensar que ela pode ser utilizada por madeira, e aí sim pensar em plantios, enfim,
e manejo, como se fosse um plantio normal, né? Mas segurando um pouquinho essas populações naturais que estão lá, porque, como eu mostrei, as informações de ontem de genética, elas são bastante preocupantes, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Os dados estão aí. Se nós não utilizarmos esses dados, então não sei o que fazer. A nossa função é essa, mostrar a situação em que ela se encontra. Sem nenhuma eu defendo a araucária, eu já ouvi assim, é porque você não tem nenhuma área, por isso que tu fala isso, né? Muito pelo contrário, moçada, a gente tem, eu estou isento dessa situação e eu estou pesquisando aquilo que realmente a natureza está nos apresentando. Então, é crítica a situação? O Sanqueta mostrou o mapinha, né? É crítica. Se questionava ontem aqui por que ela está ameaçada, né? Eu posso até responder. Existem normatizações internacionais da IUCN, critérios específicos, né, de como se coloca uma espécie dentro das ameaçadas de extinção. Ela tem um dos critérios que é absoluto para estar lá. É a redução das populações naturais. Ponto. Genética nem entra. Se entrasse, pioraria a situação dela. Tá? A genética nem entrou. Então, é a redução das populações naturais da área de ocorrência original e o que nós temos hoje. Só isso. Não dá para regionalizar. É impossível fazer isso nesse momento. Não dá para dizer assim, Lages tem um monte de araucária e não está em extinção. Nós não podemos pensar em Lages, temos que pensar no todo, né? Ou então, a propriedade do sujeito, ele conservou, coitado. Não, ele tem que ser pago por aquele serviço ambiental que ele está prestando hoje. Isso eu defendo. Ele tem que receber para conservar. Verdade. Então, essa é a minha colocação. Obrigado, professor Mantovani. Agora, para encerramento aqui deste bloco, eu sei que o professor Zanetti tem alguns avisos, o Marcelo também tem alguma coisa a falar, então eu colocaria da seguinte forma que cada um fizesse as suas considerações finais. Tem mais 3 perguntas. Quantas perguntas aí? 5 minutos de pergunta ainda. Mais 3 pessoas. Então, as 3 pessoas em seguida fazem as perguntas e daí respondem em bloco dos 3 para encerramento. Ok? Isso. Tá ok, então. Bom dia, então. Eu sou o Ives, da Embrapa Florestas. E ontem foi mostrado os indivíduos hermafroditas de araucária. Então, a minha pergunta é se tem... qual seria a frequência que isso ocorre e se tem uma relação com o número de indivíduos por unidade de área. Porque poderia ser uma forma, né, de propagação da planta, de perpetuação da espécie, em situações onde só tem poucos indivíduos. Queria saber se tem uma ideia em relação a isso. Também as causas do hermafroditismo em araucária. Vamos esperar os 3, né? 3. Eu fiquei curioso, professor Zanetti, com aquela... Guilherme da Embrapa Florestas. Você mostrou a polinização controlada e falou de uso de marcadores. Eu queria saber quais são os marcadores e os objetivos do trabalho na polinização controlada que vocês têm. Professor Zanetti, tendo em vista que a araucária, vamos dizer, é uma árvore brasileira, a pergunta é, com relação na silvicultura dessas espécies introduzidas, ela se adapta muito bem em função das condições climáticas. A araucária, o melhor lugar dela de adaptação é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, nesse processo. E a outra é com relação às pesquisas. Parece-me que eu vi o senhor falar que alguém da França tinha recomendado para o senhor, e dos tempos, de pesquisar essa árvore. Os países ou universidades, quem aí fora também está pesquisando, num intercâmbio, numa troca de experiências, porque o senhor é vanguarda, o senhor saiu na frente com uma série de descobertas, e isso está sendo socializado, essa troca de informações com esses outros setores de outros países?
Ok, né? Feitas as perguntas. As três perguntas? É isso, vamos às respostas, então. Eu vou responder a última, para que parece mais rápido depois. Então, o melhor lugar, como a araucária, o Zanqueta mostrou como foi a evolução, né, deduz-se da evolução do gênero araucária no mundo, né? Então, desde lá, antes dos continentes separarem, e de fato, eu tive a felicidade de ver essas espécies, 18 espécies, eu vi dentro do Kew Garden em Londres. Lá está no museu, lá no botânico deles, tem as espécies. Uma maravilha ver como são semelhantes, né? Sempre tem, por isso são todas do gênero araucária. Agora vejam, mas sempre, elas até saíram daqui do Chile e foram até a Nova Zelândia, porque os continentes se separaram, porque a Terra foi, porque elas não puderam caminhar. Então, elas não escolheram ainda, não. Elas não escolheram o melhor lugar no globo terrestre. Pode ser que algumas áreas do Canadá, para essas até que, evidentemente, elas evoluíram conforme o ambiente que elas estavam. Isto não quer dizer que, num novo ambiente, elas possam evoluir com resultados diferentes em várias coisas, em rapidez de crescimento inicial, em qualidade da madeira, em tamanho do fruto, etc. Porque as que evoluíram, tem umas que dão umas pinhonas desse tamanho, mas é tudo palha, e a sementinha é um pinólozinho aqui. A nossa relação amêndoa-palha a do gênero araucária, a melhor de todas. Porque a araucana dá um pinhãozão assim, uma pinha grande toda, mas muita palha. E daí o pinhãozinho desse tamanho lá dentro, certo? Então é assim a evolução das espécies, porque é um princípio da evolução. Ok? Então a resposta é uma resposta geral, desta forma. Que não é como os animais, que um animal foi levado lá para não sei aonde, e daí sim o cachorro, etc. Bom, e assim vai, né? Que se locomove. Agora, o melhor lugar. E quanto à troca, olha, nós estamos fazendo o primeiro, depois de 25 anos de trabalho com a araucária, estamos fazendo o primeiro seminário de sustentabilidade da araucária para tentar passar adiante. E hoje, né, para a felicidade de quem queria ir passear no sábado, estava a previsão de chuva, e eu estava feliz que ia ficar escuro aqui, e para mostrar as fotos a vocês, quer dizer, seria a possibilidade de difundir o que se faz, e vocês viram, ainda fomos limitados hoje. Então, claro que, em alguns casos, nós temos parcerias com Itália e com França, especialmente, onde, para o estudo dessa morfogênese, que a gente vem estudando há mais de 30 anos, a morfogênese de planta lenhosa, certo? Então, fora isso, agora, recentemente, com a Argentina, né, tem manifestado via a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, como o interesse de estudar essas espécies que têm interesse a eles. E se não, por enquanto eu confesso que não fossem as iniciativas locais, agora que nós estamos chegando no Rio Grande do Sul, graças ao Roberto que veio, estamos levando nossa mensagem para lá, Santa Catarina já há mais tempo, graças a São Joaquim, entendeu? Então é assim, tem sido essa dificuldade de avançar com esses conhecimentos, né, que eu acho fundamentais para que as pessoas possam pensar um pouquinho diferente e inventar novas coisas. Ok? Vamos lá. Quanto a marcadores, eu tenho a Juliana que está presente aqui, a pós-doutoranda, que poderá... mas eu acho que falei mal marcadores. Será que eu falei? Veja bem o que eu quis dizer. Que nós fizemos cruzamentos dirigidos, ok? Então, temos pai identificado, não foi o vento que levou, esse é o pai, esse é a mãe. Deu a semente, foi plantada, a mudinha com 1 ano de idade, agora com 2, foi tirado a cícula daqui, do pai e da mãe foi feita extração de DNA. Né? Se eu não me engano, os últimos 2 primers estão sendo adequados agora para tirar as dois últimos cruzamentos. E vamos chegar a 16, 18, uma coisa desse tipo aí. E depois será feito, a sequenciamento vai ser feito agora nos próximos 2 meses. Isso. E aí está. Perdão? Bom, aqui nós agora queremos identificar o mapa do pai, da mãe e do filho, né? Mas isso, como estou dizendo, esse está em execução. Eu te mostrei ali, desde o cruzamento que aconteceu há 6 anos atrás, até agora termos um mapeamento genético, né, feito no sequenciador. E mais detalhes, a própria Juliana está presente, a pós-doutoranda está ali, e te passa o restante, tá bem?
Bom, e vamos ao primeiro, a frequência, isso era marcadores. Depois, antes tinha a frequência da causa. A causa, eu mais ou menos respondi quando falei para o Roberto, eu deixaria outros membros da mesa, a causa da mudança de sexo, etc. Agora, a frequência é muito baixa, ela é em curiosidades. O pessoal que acha vive me mandando daí foto, achei duas lá. Um doutorando meu que está lá no Oeste de Santa Catarina, trabalhando na Epagre agora, ele disse que além do que já tínhamos, ele conseguiu identificar mais três. Agora, quanto ao futuro, me preocupa muito. Eu só cito um. Desses 16, vejam bem, desses 16 cruzamentos dirigidos, nós fizemos uma autopolinização com autofecundação também, da nossa hermafrodita. Não sei. Pode ter sido por acaso, mas lá está o canteirinho, as 3 fileirinhas deste, o fungo atacou eles desse tamanho. Nem identifiquei o fungo, mas foi um visual que me desanimou muito, né, desse autofecundado. Tá? Então, só para servirá como uma luzinha de alerta, serve como uma luzinha de alerta. Bom, essa informação do professor Zanetti é extremamente importante. Não tinha conhecimento disso, professor, mas resultado pode ser um resultado aí já da endogamia, né? Um efeito forte, como eu mostrei ontem. Então, né, se nós temos uma grande quantidade de indivíduos semelhantes geneticamente, isso pode ser um problema sério para essa espécie aí no futuro, né? Se nós continuarmos pensando em explorar de maneira inadequada, tá? A frequência realmente é muito baixa. Quem perguntou da hermafrodita, né? Extremamente baixa. A gente encontrou em caçador, área de 5,1 hectares, um indivíduo. Tá? Então, não sei se isso vai se repetir, a cada 5 hectares um, né? É só uma possibilidade lá, mas já é relatado por Klein e Heitz, né, nos relatos de campo, uma ocorrência muito baixa. Tá? Por gentileza... Só um minutinho, microfone para registrar lá. Um momentinho, o senhor, por gentileza, se apresente. Fala o nome, de onde que é. Desculpe, perdoe-me, senhores. Cheguei somente agora. Meu nome é Geraldo, sou geólogo e tenho um interesse muito grande com a araucária. Recentemente mandei algumas fotografias para o professor Zanetti a respeito dessa forma monóica. Senhores, eu também achava que fosse extremamente rara, mas nem tanto. O que se observa um pouco é, por exemplo, da morfologia da semente. O que nós poderíamos falar a respeito dessa diversidade? Olha, eu só vou tomar a palavra para inicialmente dizer da grande satisfação da sua presença aqui, porque ontem eu citei, quando apresentei o segundo hermafrodita que eu mostrei ontem, ainda citei de desculpe, na hora não lembrei o nome, mas disse, olha, um apaixonado que tem uma grande contribuição, porque as observações feitas lá em Palmas realmente nos interessam muito, e tudo que o documento, tudo que eu recebi, está tudo lá armazenado e sendo utilizado, porque são informações, quando faz essas perguntas de conhecimento popular é uma coisa, mas quando é um conhecimento empírico no geólogo, que acompanha e registra passo a passo o comportamento do indivíduo, quem quer conhecer bem esse indivíduo, eu acho que tem que valorizar bastante. Por isso agradecemos a presença de estar aqui, e agora estamos fechando este painel, mas eu diria que além dessas respostas, outras,
queremos dar-lhe, durante ainda, se puder ficar conosco no painel seguinte, né? E no da tarde, especialmente nos encaminhamentos, nos grupos de trabalho. Sua presença vai ser muito importante, porque eu não conheço uma outra pessoa que tenha há tanto tempo acompanhado o comportamento com o espírito crítico de observação da araucária como esse senhor que nos dá, que eu não peguei o nome, não tinha microfone. Geraldo, professor, eu peço desculpas que eu estava embarcado na indústria do petróleo até ontem, só consegui desmarcar hoje. Sabemos. Obrigado. Trabalha na plataforma da Petrobras, lá e, ao mesmo tempo, adora a araucária. Então, eu acho que isso é um exemplo, vale muito para nós, e nós vamos explorar nos grupos de trabalho muito mais esse. Eu acho que você tem razão, é um aplauso que nós temos que dar. Obrigado a todos. E eu digo aos colegas demais, eu me encarrego, eu tenho esse material, recebi por e-mail, quem desejar, eu mando as observações feitas, em muitos casos, com as demonstrações fotográficas. Obrigado. Posso dar um aviso? Pode. Bom, o aviso antes do intervalo, que iremos a ele na sequência. Passou uma lista, eu gostaria que colocassem o nome, porque correspondente ao número, que os números correspondentes estão aqui, no horário do almoço. Nós faremos o sorteio para ganhar tempo, faremos o sorteio do material que o Ministério do Meio Ambiente deixou com a gente ontem aqui, faremos o sorteio e já no início da tarde já faremos a distribuição. Obviamente, para que haja transparência, nós vamos pedir 2 ou 3 da plateia que esteja na hora do sorteio para conferir, tá bom? Obrigado, professor. Eu gostaria de ver se o Ivar quer fazer alguma consideração, né? Apesar que ele foi prejudicado, não pôde participar da mesa aqui, né? Ele estava dando uma entrevista, né? Mas você ia fazer alguma exposição da tua apresentação de ontem ou de hoje? Não, só me colocar à disposição para perguntas aí no intervalo. Se alguém tiver alguma pergunta relativa ao trabalho da Embrapa, ao meu trabalho específico, aí pode ficar à vontade aí, ok? Obrigado, valeu. Montovani, mais alguma consideração final aí para encerrar o bloco? Marcelo. Só fazer um comentário que surgiu ontem, inclusive, essa dúvida de por que a araucária havia sido inserida na lista de espécies ameaçadas de extinção. Consultando a resolução do CONAMA, está escrito lá, com base na falta de informações científicas. O CONAMA determina ao IBAMA que suspenda o manejo da araucária. Então, pela inexistência de pesquisas científicas suficientes. Então, acho que aí a importância fundamental de se avançar as pesquisas que estão sendo feitas de forma brilhante em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, queremos o manejo, sim, mas sabemos que, antes disso, precisa de muita pesquisa. E aí eu acho que esse é o ponto-chave que nós temos que convencer as secretarias de Ciência e Tecnologia dos 3 estados. Precisa se investir em pesquisa urgentemente. Obrigado, Marcelo. Obrigado à mesa. Então, declaramos encerrado esse bloco. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos aí para retornar, que nós estamos atrasados.